Oi, Máximo, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Doutora do céu, sai com uma menina que meus ovos até sumiram. Como assim? Meus ovos, doutora, meus bagos, minhas Ah, bolas, os sabe? teus testículos. Isso, doutora, esse nome difícil aí. Ah, Vou te explicar, doutora. Até não vou ficar perdendo meu tempo com isso, não. Eu tava lá na sequência do toma-toma com a menina, né? Tudo certo, eu tava quase gozando, doutora. Daí do nada minhas bolas subiram pra barriga, desapareceram, sei lá. Eu fiquei desesperado, doutora, não dá risada, não. não, mas é que você tá contando de um jeito que dá vontade de rir. É, engraçadinha, né? Ó, isso é uma coisa comum de acontecer, tá? O que não pode é deixar os testículos lá em E o cima. que eu faço então, doutora, pra descer eles? Ó, quando acontecer isso, você vai com a sua mão massagear suavemente lá em cima, da Ah, onde você sente que o testículo está, porque aí ele vai se redirecionar e vai descer tá, para e o se eu não lugar souber onde ele dele. tá? Mas você vai sentindo, se desapareceu, se ele subiu, você vai, ó, desse movimento que eu tô fazendo, Ah. suavemente, que aí é só você relaxar, que ele vai descer. O que é que acontece? Essa é uma situação muito comum, porque nessa questão de estar fazendo sexo, né, tem o músculo, ele vai se contraindo. Qual músculo? É o músculo que se chama cremaster, que é um Como é que é? Qual é que é o músculo nome? cremaster, que liga o testículo do homem à região abdominal, tá? E aí ele se contrai. Quando ele se contrai, ele puxa os testículos para cima, como se fosse numa tentativa assim de proteção. De repente você deu lá um pancadão e isso acontece, tá? Ou muitas vezes nem precisa estar nessa situação. Durante o percurso de um dia, acontece, né? Não é, não acontece com tanta frequência, mas é uma coisa que não precisa se preocupar. Só se preocupa quando você massageou e não desceu. É, então, doutora, mas aí tá, beleza. O músculo quermesse lá puxou pra cima, fiquei lá com ele. Quermesse, Mas. cremaster, Ah, tudo bem, doutor, tudo igual. tá tudo E igual. se eu massagear e não descer, doutora? O que eu faço? Eu não quero ficar deformado pra minha vida toda, não. Muito bem. Se não descer, você corra pro hospital, tá? Correr pro hospital, doutor? Vai pro médico. Você tem que encontrar um urologista para ele conduzir essa situação. O que não pode é ficar preso lá em cima, E o que tá? acontece se ficar preso lá? Muitas coisas acontecem, tá? Muitas coisas acontecem, tá? A primeira é que você pode ficar travado e deixar de ser fértil, tá? Por isso que não pode ficar mais que 10 minutos nessa área. Não conseguiu nesse tempo? Procure ajuda de um profissional, tá? É comum, por exemplo, em crianças isso acontecer. As mães daí fazem uma massagenzinha quando são crianças, quando são bebês, né? Porque às vezes esse cordão que liga o saco escrotal, ali os testículos, a essa região do abdômen, às vezes não desenvolve, né? Com a mesma, no mesmo processo que o corpo desenvolve. Às vezes ele fica mais curto, dando esse repuxãozinho, tá? Então é uma situação muito comum acontecer. É comum então, doutor? Porque eu até parei de falar com aquela mulher lá. Como foi a primeira vez que aconteceu comigo, eu achei que era culpa dela, nem falei mais com ela. Achei que era bruxaria dela. Bruxaria dela. Mas sabia que numa situação de muito medo, isso pode acontecer também. O corpo, de maneira geral, é tão inteligente que ele protege, né, a pessoa em si. Vamos imaginar assim, né, que você está numa situação de perigo, entrou numa briga e o que que acontece? Eu dou porrada. Tá, e vai levar porrada possivelmente também, não é? Ah, eu. E Para aí, doutor. aí, o saco escrotal, ele fica exposto para fora do corpo, não tem nenhum osso que proteja ele. Então, o que que acontece? Ele entra, ele vai para dentro, tá? É uma proteção, por isso que eu falo que o corpo é inteligente, né? Ele se protege de uma forma, tá? Situação de perigo, às vezes até de uma situação, você tá ouvindo uma história, ficou muito impressionado, ficou meio com medo, né?
o testículo dá essa retraída, essa contração e entra, né? E vai se esconder lá na região da Ah, barriga. doutora, isso é coisa de frutinha, doutor. Não tem nada Não, não. não é coisa de frutinha, não. É coisa do corpo do homem. Porque o saco escrotal tá para fora. Outra situação comum de acontecer é Ah, que às vezes a gente não presta atenção, os homens principalmente. Quando está muito frio. Você já percebeu que tem muitos homens que usam a mesma calça quando está 30 graus, quente, usam a mesma calça quando faz 10 graus? Quer aham. dizer, não esquenta o suficiente essa região íntima, as pernas, então fica muito frio. Essa é uma situação em que os testículos vão se retrair, Sem ou falar que no seja, frio, né, doutor? No frio encolhe o pau, né? verdade. Ó, olha só a sabedoria, né, do corpo aí dos homens. É, eu entendo, doutor. Encolhe no sentido mesmo de se proteger, de ficar mais pertinho do corpo, porque o corpo é quentinho, há uma circulação sanguínea maior e isso esquenta. E as bolinhas ali, os testículos, elas entram no sentido de buscar um calor a mais, É, doutora, por tá? isso que eu nunca vou por Alasca, pra Patagônia, preciso de lugar tudo frio aí. Ah, tá. Máximo, não é deixar de fazer esses passeios maravilhosos. É, na verdade, se agasalhar de acordo com a temperatura ambiente. Você já parou para pensar que senão você vai deixar de fazer muita coisa nessa vida? Hã? Ah, não, tá bom, doutora. Mas eu sou esperto, doutor. Vou me preparar pra frio, pra porrada, pra briga, pra qualquer coisa. Uhum, muito bem, é assim mesmo. Proteção, cuidados. Não deu certo. Percebeu uma coisa errada? Procure o urologista, tá, mocinho? Ah, tá bom, doutora. É.